Olá, vou apresentar o trabalho da disciplina Planejamentos Experimentais, que é a apresentação de um artigo e comparar os dados desse artigo com o software e com a planilha do Excel. Então, o artigo que foi escolhido é esse artigo, que fazendo uma tradução livre que seria seria limitação de nutrientes como estratégia para o acúmulo de, de amido em microalgas. Então, os autores, eles são da Universidade de Minho, localizada em Braga, Portugal. Então, esse artigo já foi citado 181 vezes, né? E a revista Energy tem um fator de impacto 8,426 e está classificada em Ciências Agrárias 1 como A1 e também Engenharia 1, 2, 3 como A1. E lembrando que é um artigo de 2011. O software que foi sorteado para que eu trabalhasse nele é o software JMP, que é um software da SAS que está localizado na Carolina do Norte. O preço, né, custo desse software está em R$ 7.484,50. Voltando ao artigo, então eu vou estar falando um pouquinho a justificativa que os autores usaram para fazer o trabalho. Então, as microalgas é de conhecimento que elas fixam carbono por meio da fotossíntese, né, e formam macromoléculas de interesse, que são os lipídios, os carboidratos, né, açúcares, amidos e as proteínas. Porém, a rota, o metabolismo para a formação dessas macromoléculas depende desses nutrientes que estão disponíveis no meio. E assim, os autores gostariam de saber qual é a influência do nitrogênio e ferro no acúmulo do amido. Ele quer trabalhar com amido porque o objetivo é a produção do bioetanol, né? E daí, como ele quer saber a interação, foi proposto um fatorial, né? E o uso da superfície de resposta para obter essa resposta. Então, o objetivo é avaliar o efeito das concentrações de nitrogênio e ferro no acúmulo de amido em chlorella vulgaris utilizando um CCD com dois fatores. O planejamento ele foi feito no delineamento composto central, onde foi feito um fatorial 2 por 2, sendo nitrogênio e ferro os fatores. E aqui estão os dados de entrada, né? Então, não foi feito o rotacionado, então não tem o menos alfa e o mais alfa, né? Não tem esses dois dados. E o dado menos 1 foi escolhido a dosagem 0 como menos 1 e o mais 1 foi 2,2 para a ureia, que é a fonte de nitrogênio, e 0,08 para a fonte de ferro. A variável dependente é o teor de amido, dado em porcentagem, e o modelo proposto é esse aqui, onde vai ser avaliado o efeito linear para as duas variáveis, o efeito quadrático e o efeito da interação desses dois fatores. E o estatística foi o software utilizado pelos autores. Esse aqui é uma tabela extraída do artigo, onde nós temos aqui a matriz que foi utilizada, né? E desse lado nós temos os dados experimentais obtidos com o experimento, e a partir do modelo gerado obteve-se esses dados aqui preditos, né? Então, o nosso objetivo, como já foi dito, é comparar esses dados com a nossa planilha do Excel e com o software JMP. Vamos lá? Então, para começar, eu vou trabalhar com o software JMP. Vamos rodar os dados. Então, vou buscar aqui a superfície de resposta. Já está definido aqui que são duas variáveis. Eu continuo, composto central. Como não é rotacionado, né? Só uma face aqui. E lembrando que eu tenho três pontos, três repetições no ponto central. Aí eu vou gerar uma tabela, minha matriz, e aí eu tenho que alimentar esse lado aqui, né, que são as respostas. Como eu já tenho ela aqui
aberta, então eu vou trabalhar a partir dela aqui, que eu já lancei esses dados aqui. Então, eu clico aqui em modelo, né? Esse é o modelo que eu quero analisar, o efeito linear das variáveis, o efeito da interação das variáveis e o efeito quadrático. Então, aí eu obtenho aqui todas as minhas respostas. Então, vamos começar aqui pela análise de variância. Então, observa que o modelo ele foi significativo, né? Então, um erro bem baixo em relação ao modelo, isso vai nos dar um coeficiente de determinação alto e foi significativo. E os parâmetros aqui utilizado aqui, nós vimos que o coeficiente da ureia ela foi negativa, né, e alto, né, um valor grande aqui negativo. Então significa que quanto menos ureia, maior a resposta de porcentagem, né, de amido na célula. Foi significativo. A variável 2 já não foi significativo, assim como a interação da 1 com a 2. Então só o que foi variável foi significativo foi a variável 1 e linear e quadrático, apenas isso. Ok? Vamos dar uma olhadinha. Então eu fiz tudo isso também no Excel. Eu tenho aqui os meus coeficientes, tenho aqui o efeito e o erro, o teste T. Eu vou jogar isso lá na planilha para a gente comparar direitinho lá nos slides. Aqui eu tenho os gráficos gerados, né? São esses gráficos aqui. Os gráficos ficaram iguais, né? E eu vou gerar aqui agora gerar a superfície de resposta. Essa aqui é a superfície de resposta. Foi gerada no software JMP. Então aqui tem a possibilidade que está igual ao do Excel. Aqui também tem como gerar os valores preditos. Então eu vou aqui nos meus dados aqui, né? Então eu coloquei aqui para salvar os valores preditos. Então, os valores também eu vou colocar lá no slide para nós compararmos, ok? Então vamos lá, eu já coloquei esses valores lá. Isso aqui me dá... Eu coloquei esses valores. Só para mostrar aqui, eu tenho a minha análise de variância, que eu mostrei lá, né? Que eu tenho também a falta de ajuste, que foi significativa. R quadrado 0,936. E vamos voltar aqui na apresentação. Então, os meus resultados aqui obtidos, então o artigo apresentou esses valores aqui, valores preditos, né? E esses valores aqui foram obtidos tanto na planilha de Excel como no software JMP, foi exatamente iguais. E esses valores foram diferentes do apresentados no artigo. Se nós observarmos aqui, no artigo o predito foi 38,2, aqui foi 43,7. 38,2, nós achamos 39,4. Então, valores bem diferentes, né? Alguns iguais como esse, mas a maioria diferentes. E esses aqui são iguais. Então, dos 11, apenas 4 valores foram iguais. Foram esses 3 e esse aqui.
que foram iguais. Eu acredito que tenha sido um erro de digitação, porque se houvesse esse erro, os cálculos dos resíduos do R quadrado, do modelo, seria diferente. Não foi tão diferente. Esse aqui é o resultado dos efeitos, né? E coeficientes, né? E do erro e o valor T e o P. Então, o que nós podemos observar? Que foi, como já dissemos antes, né? O efeito no nitrogênio ele é negativo e um efeito, vamos dizer assim, grande, né? Então, o nitrogênio ele tem um efeito negativo. Quanto menor a dose de nitrogênio, maior o teor de amido. E isso foi observado também quando nós utilizamos a planilha do Excel. No JMP, ele apresenta aqui o coeficiente, que é 16,117, que é a mesma coisa, né? Se multiplicar por 2 vai dar o efeito. O efeito quadrático, que seria esse aqui, deu 27, que seria os 13,9 daqui. Então é igual, o Excel e o JMP está igual. E tem uma pequena diferença aqui do apresentado no artigo, mas diferença na segunda casa decimal, né? Os valores do valor T, né, estão próximos do que nós encontramos, também uma diferença lá na segunda casa decimal, aproximadamente, mas no geral está igual. E os valores aqui do p-valor, então foi observado que o fator 1, nitrogênio, ele é significativo tanto no linear quanto quadrático, né? Os demais, para ferro, não é significativo. Até mesmo a interação ferro e nitrogênio não foi significativa. Isso nós também observamos na planilha do Excel e também no JMP, com os dados aqui apresentados. Aqui é a comparação da superfície de resposta que foi gerada. Então, essa é a superfície de resposta do artigo, esta é a superfície de resposta do Excel e essa é a superfície de resposta do software JMP. Então, a superfície de resposta é bem parecida, né? Na análise gráfica também nós podemos observar aqui que o Excel, os valores medidos versus o resíduo, observa que tem um comportamento, né, característico do modelo quadrático. Porém, esses dois pontos aqui, eles estão um pouquinho acima. Aqui vai até -4 e aqui está indo até 8, 6, 8. Então, são pontos atípicos, né? Mas, de qualquer forma, como o modelo ajustou, podemos dizer que esse modelo quadrático ajusta sim, mas tem essa ressalva ali naquele gráfico do resíduo versus predito. E, como conclusão, nós temos, já foi dito, que a ureia teve efeito significativo. Quanto menor a concentração, maior o teor de amido na célula. E o efeito do ferro não foi significativo. Como crítica ao que foi apresentado, no artigo foi apresentado essa equação. Só que essa equação, os coeficientes aqui, eles foram obtidos do modelo com todos os fatores, né? Então, os autores excluíram o fator ferro, mas não rodou novamente o estatística, né? E se rodasse, ia dar um valor um pouquinho diferente. Então, eles não rodaram. Então, resumindo, o artigo apresentou dados diferentes do que nós encontramos, mas acreditamos que seja erro de digitação, porque não teria condições dos coeficientes serem tão próximos e os valores resíduos serem tão diferentes, né? Acredito que seja erros de digitação. E no mais, assim, a conclusão do artigo também bate com as nossas conclusões. Então, o modelo linear e o modelo quadrático atende o que se espera, né? Que seria o aumento do conteúdo do teor de amido nas células de clorela. Então, mas o ferro não foi significativo. É isso. Muito obrigado.